Os arquitetos, de uma forma geral, no Brasil não sabem quanto cobram. Em cada local dentro da mesma cidade, a variação do valor cobrado pelo serviço de arquitetura é muito grande. A gente nunca conseguiu uma unificação e um entendimento de que o que faz a valorização da categoria e do seu trabalho é minimamente você ter uma referência. Não que todos vão cobrar a mesma coisa, mas tem que ter uma referência mínima, uma base. Todas as profissões liberais têm uma base de referência em termos de honorários. E nós nunca tivemos. Essa tabela é fundamental para a gente se reposicionar no mercado. Diante a necessidade, a partir do CAL, de valorizarmos a profissão, resolvemos então trabalhar pela construção de uma tabela unificada nacionalmente, de maneira que essa tabela fosse ou passasse a ser uma referência para a cobrança de honorários dos arquitetos urbanistas em todo o país. Qual é a grande vantagem que eu vejo nisso? A tabela, de fato, é apenas uma referência para os arquitetos no dia a dia. Entretanto, quando há demandas judiciais ou processos de licitações públicas, a tabela pode servir como uma fonte de referência não só para julgamentos judiciais, mas para as licitações públicas, o que garante uma isonomia ou, pelo menos, evita uma disputa por valores de honorários que venham a minimizar o valor do trabalho do arquiteto e urbanista. E o objetivo nosso é que essa tabela se torne parte do dia a dia do trabalho dos arquitetos, e para isso a gente busca, como agora está acontecendo, fazer com que esse software se torne o mais amigável possível, para facilitar a utilização por todos os arquitetos e urbanistas. Então, a tabela é extremamente importante, tem que ser efetivada porque ela deve ser uma referência nacional e ajuda muito para justificar o trabalho e o valor do trabalho do arquiteto. E ela é muito completa. Eu acho que a grande questão em torno dela é porque geralmente não se faz o serviço completo que se deveria fazer, não se considera os custos que se deveriam considerar, compra nova de equipamentos, por exemplo, deslocamento, uma série de coisas que o arquiteto nunca pensa, ou quase nunca pensa na maioria das vezes, no seu escritório, e não considera isso como parte da remuneração do seu trabalho. E, inclusive nisso a tabela é muito importante também, porque educa os arquitetos a pensarem o que é que está por trás de todo o trabalho. É difícil de aplicar ela, sim, na maioria dos casos do nosso mercado atual, mas também por isso, porque não se considera o que deveria. A partir do momento que você explica para o cliente e para o arquiteto o que deveria estar sendo considerado quando ele está fazendo um trabalho, toda ela faz sentido. E ela é muito fácil também de ser desmontada. Ela lista o que tem lá. Então, assim, é fácil para você explicar para o cliente o que vale cada coisa, cada etapa do projeto, o que é que está incluído no trabalho, etc. e tal. A questão que, ao meu ver, mais importante é, além do profissional saber o que ele quer fazer, ele saber se aquele cliente que está do outro lado entende todas essas etapas e todos esses custos, porque aí passa-se uma negociação. Nós adotamos a tabela como referência, nós não podemos impor valor de tabela. Dentro da tabela, possivelmente a remuneração do profissional já vai ser considerada levando em conta a sua remuneração, que é definida em lei, salário mínimo profissional. Mas outros custos, eles vão variar muito. Então, nós sempre brincamos, calcular o honorário é até fácil, receber os honorários é a parte um pouco mais difícil. E aí tem a ver com um diálogo com o cliente. Esse diálogo o cliente tem que reconhecer as etapas, então tem que explicar muito claramente por que tem que fazer isso, não fazer aquilo, etc. e tal. Então eu diria, em síntese, primeiro estudar a tabela e ver no quanto a tabela ajuda ele a formular exatamente a sua proposta de trabalho. Ninguém deve entrar num trabalho sem ter uma proposta clara. Depois, aproveitar todas as oportunidades
esclarecer sobre a utilização da tabela. E em terceiro, aplicar um bom esforço de comunicação para convencer o cliente a pagar. Isso tem que ser feito, porque senão você pode cobrar e não receber, né? Eu acho fundamental para a gente ter um norte, né, como fazer essa cobrança, que até como jovem arquiteto, no meu caso, a gente fica um tanto quanto perdido de quanto cobrar e como cobrar. Já usei algumas vezes, tentando balizar a cobrança do projeto, mas senti uma dificuldade em como preencher alguns dados solicitados pela tabela, principalmente no meu caso por não ter um escritório próprio e sim trabalhar em casa. Então, assim, é fundamental, principalmente para os jovens, mas também para os arquitetos como um todo, que a gente valorize, utilize a tabela e use ela como referência, porque ela é uma tabela nacional, que as entidades apoiaram. Ela é uma conquista de todas as entidades. É fundamental que a gente passe a utilizar essa tabela e valorize o nosso trabalho.